Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade, que hoje vai dar continuidade àquela videoaula que tratou da queda de tensão em condutores de cobre, né? Hoje nós vamos falar sobre quedas de tensão em condutores de alumínio. Se você não viu ainda este vídeo, clique aqui neste link que vai aparecer e veja o vídeo número 1, que é extremamente esclarecedor sobre o assunto, tá? Lembrando que estes cálculos são indicados para distâncias superiores a 100 metros, né? 100, 120 metros, tendo em vista que as tabelas existentes no mercado, inclusive na NBR 5410, atendem perfeitamente os pré-requisitos aí para distâncias até 100, 120 metros. Passou disso aí, fatalmente haverá queda de tensão em função do comprimento e da corrente que você vai utilizar no circuito, tá ok? Então, para começar, queria dizer o seguinte, que a resistência do cobre, tá, é de 0,017 ohms por cada metro, isso considerando aí um condutor de 1 milímetro quadrado. Já a resistência do alumínio, né, ela é de 0,022 ohms por cada metro, considerando também um condutor de 1 milímetro quadrado. E se a gente analisar esses números, a gente vai perceber que o alumínio ele é 23%, né, mais resistivo do que o cobre. Ou seja, é um cara que conduz muito mal em relação ao cobre, né, mas em contrapartida, ele é em média 4 vezes mais barato do que o cobre, e algumas aplicações com alumínio são muito interessantes. Por isso que neste vídeo nós vamos ver qual é a bitola equivalente do alumínio para o cobre, né, sem você ter perdas na condução, ok pessoal? A situação problema é a seguinte: semelhante a que nós vimos no vídeo número 1, em que a distância do circuito era de 250 metros, ou seja, a distância entre a fonte e a carga era de 250 metros, aqui também nós vamos ter a mesma coisa, até para vocês compararem aí os dois condutores e fazer a escolha de vocês em função do melhor custo-benefício. A tensão nominal do circuito é de 250 volts, é um circuito monofásico. Ao final nós vamos falar sobre uma fórmula para circuitos trifásicos, tá? Esse aqui é monofásico. A corrente nominal do circuito é de 50 amperes, ou seja, vai fluir no máximo 50 amperes aqui por este circuito. O condutor que eu vou utilizar é de 10 milímetros quadrados, né? Evidentemente nós estamos falando de alumínio. E a queda máxima de tensão, tá, será de 4%, o que equivale aí a 8,8 volts, ou seja, 4% de 220 é 8,8 volts, beleza? Então, com esses números aqui nós vamos fazer então a nossa solução, tá? Lembrando que se eu tenho então um circuito com 250 metros de distância, logo eu terei 250 metros indo e 250 metros voltando. Portanto, o comprimento total do condutor será de 500 metros. Então, pessoal, a resistência do cabo pela lei de Ohm será o seguinte: 500 metros, né, que é o comprimento total do condutor, né, vezes essa resistência do alumínio, que é de 0,022 ohms, né. Evidentemente que nós estamos falando de um cabo de 10 milímetros, portanto eu tenho que dividir esse 0,022 por 10, tá? E com isso nós vamos ter aqui cerca de 1,1 ohms, tá? Ou seja, a resistência equivalente desse circuito é de 1,1 ohms. Portanto, se eu multiplicar 1,1 vezes
50 amperes, tá? Eu vou ter 55 volts, né? Pode fazer suas contas, né? Então a queda de tensão em cima deste condutor será de 55 volts, ou seja, eu vou aplicar aqui 220 volts no início dele e no final dele eu só vou ter 165 volts, né? Portanto, trata-se de uma queda de tensão muito grande e completamente inviável, tá? Completamente inviável, tendo em vista que a queda máxima admissível para um circuito indutivo é de 4, 5%, tá? Quedas maiores que essa aí, fatalmente você vai ter problemas de aquecimento do condutor, no bobinado do circuito, visto se for um circuito indutivo, né? Onde qualquer equipamento funciona perfeitamente entre 200 e 231, 234 volts, né? Abaixo de 200 volts ou acima de 231, 235 volts, você vai ter problemas de aquecimento, inclusive a queima prematura do equipamento, visto se esse cara não tiver uma proteção térmica lá, beleza? Então esse cálculo ele visa justamente a gente atender aí os requisitos mínimos do projeto para que você não tenha quedas de tensão, né? E neste caso aqui nós tivemos uma queda de tensão de 55 volts. E agora a gente vai ver qual é a fórmula, né, para resolver este pequeno problema, tá? Então a fórmula para cálculo de queda de tensão num circuito monofásico é a seguinte: a seção do condutor é igual à corrente nominal do circuito, ou a corrente máxima que vai passar por aquele circuito, vezes a sua distância entre a fonte e a carga, vezes 2, porque o condutor ele vai e volta, né? Tudo isso aqui dividido por 45, que é a constante da fórmula, vezes a queda de tensão máxima permitida para um circuito indutivo, né? Que é de 4%, portanto 4% de 220 volts seria 8,8 volts, né? Você pode colocar 3%, 2%, né? Ou até mesmo 0%, mas lembrando que quanto menor a queda de tensão que você coloca aqui, maior será o diâmetro do cabo, né? E evidentemente maior será o custo da solução, né? Então a gente coloca aí 4%. 4% é um número bom, né? Então nós temos o que? 50 amperes, né? Vezes 250 vezes 2 dividido por 45 vezes 8,8. Logo nós temos o seguinte: 63,13, né? 63,13 milímetros quadrados, né? E como nós não temos um condutor de 63, evidentemente que nós vamos arredondar para 70 milímetros, que é a bitola imediatamente maior do que essa aqui, né? Portanto, 70 milímetros é o cabo que nós vamos utilizar para sustentar essa tensão aí, né, com a queda máxima de 4%, beleza? Detalhe interessante também é que nós temos disponíveis no mercado bitolas começando aí com 0,5 milímetros, depois 0,75 milímetros, depois 1 milímetro, né? Depois 1,5 milímetro, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, né? 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 e 500. Diâmetros maiores, seções maiores só sobre encomenda, tá ok? Bom pessoal, então concluindo esta etapa do cálculo aqui, nós vimos que 70 milímetros
quadrado seria a seção transversal do condutor de alumínio, né, para sustentar essa tensão aí de 220 volts com a queda máxima de 4%, tá? O equivalente dele para cobre é o seguinte: nós vamos fazer a mesma coisa, né, porém utilizando aí uma outra constante, né? Então nós temos que para o cobre vai ser o seguinte: seção do condutor será a corrente nominal vezes a distância vezes 2 dividido por 58, em vez de 45 eu coloco 58, vezes 4%, né, como queda de tensão, né? Portanto 4% de 220 dá 8,8, tá? Então nós temos o seguinte, vamos ver aqui, ó, tá? Deu aqui 48,9 milímetros quadrado a 40 milímetros quadrado, tá? Então o cobre, para um condutor de cobre eu vou usar 50 milímetros, para alumínio eu vou utilizar 70 milímetros. Observem, pessoal, que para alumínio eu utilizo a bitola imediatamente superior, né? A gente viu aqui que 70 milímetros equivalem a 50 milímetros num condutor de cobre, ok? Tanto um como o outro vai ter o mesmo efeito no circuito sem ter nenhuma queda de tensão, tá? Se você não quiser fazer o cálculo, basta seguir esta tabela aí baseado naquilo que a gente falou aqui, né? Estes são os valores comerciais, começando com 0,5 milímetros e vai até 500 milímetros, né? Interessante dizer também o seguinte: quando você tem aí condutores em PVC, né, que suportam aí 70 graus de temperatura em regime permanente, tá? Regime permanente é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, se eu pegar aqui um condutor de 70 milímetros de cobre, tá? Esse cara ele vai dar capacidade de condução de 150 até 213 amperes, né, baseado nas tabelas que a gente tem visto por aí, a depender do método de instalação, tá? Ou seja, um condutor de cobre, tá, com a isolação em PVC. Inclusive eu queria falar para vocês que existem diferenças entre o termo isolação e o isolamento, tá? São coisas diferentes, tá? No mundo da elétrica a gente diferencia isolação de isolamento, tá? Então isolação é algo qualitativo, está relacionado com o material do que é feito o condutor. No caso, PVC, né? A isolação mais comum que nós temos aí no mercado é PVC, EPR ou XLPE, tá? Então a gente diz assim: a isolação do condutor é feita de PVC e nunca o isolamento do condutor é feito em PVC, tá? O isolamento está relacionado a algo mais quantitativo, como por exemplo a tensão de isolamento do condutor é 750 volts ou 1000 volts, né? Ou a resistência de isolamento do condutor é de tantos mega ou tantos gigas, tá ok, pessoal? Então a gente viu aqui que um condutor de PVC ele suporta no máximo 70 graus em regime permanente, e se você manter essa temperatura num condutor, né, esse condutor fatalmente vai ter uma vida útil de 20 a 25 anos sem ter grandes problemas. Agora, se essa temperatura em condutores de PVC passar de 70 a 90 graus, aí a vida útil deste condutor será restrita aí a cerca de 100 horas, e aí a isolação, né, vai ser comprometida, e aí você fatalmente vai ter que trocar sob pena de incêndios ou curtos-circuitos aí na edificação, beleza? Quando você tem condutores em EPR que suporta aí 90 graus, aí a capacidade de condução de corrente aí para um condutor de 70 milímetros, por exemplo, ela já vai aí de 194 a 269 amperes, tá ok? Então você aumentou aí o range do negócio, né? Lembrando aí que se essa temperatura ela passar de 90 a 120 graus,
a gente considera isso aí temperatura de curto-circuito, onde a vida útil do condutor se restringe aí a cerca de 100 horas em vez de 20 a 25 anos. Tá ok, pessoal? Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, pessoal, queria mostrar para vocês então qual é a fórmula para um circuito trifásico, tá? Se o circuito for trifásico, a fórmula vai ser o seguinte: corrente nominal vezes a distância vezes a raiz de 3, por se tratar de um circuito trifásico, né? Em vez de 2 você coloca a raiz de 3. Raiz de 3 aí, para quem não sabe, é 1,73, tá? No caso do alumínio aqui, a constante da nossa fórmula é de 45 vezes a queda máxima de tensão, para circuitos indutivos, que é de 4%, portanto 8,8 volts. Lembrando que você pode colocar números diferentes aí entre 1 e 7 aí, tá? Lembrando que isso aí altera drasticamente o valor da solução, beleza? Então aqui neste caso aqui, nós vamos ter o seguinte. Então a seção do condutor será a corrente, né, 50 amperes por fase, vezes a distância, que é de 250 metros, né, vezes 1,73, dividido por 45 vezes 8,8, né? E isso num circuito trifásico onde a tensão de linha, né, ou seja, a tensão entre fases é de 220 volts, tá, pessoal? 380, este valor aqui seria 4% de 380 e não 4% de 220, beleza? Então fica assim, ó. 50 vezes 250 vezes 1,73, né, dividido por 45 vezes 8,8, tá? 54 milímetros quadrados. Como nós não temos um condutor disso, nós colocamos sempre o imediatamente acima e jamais o imediatamente abaixo. Portanto, vai dar 70 milímetros também, beleza? Para um circuito trifásico a gente vai utilizar também 70 milímetros, tá? Agora veja que interessante isso que eu vou falar para vocês agora, pessoal. Um condutor de cobre, tá, de 70 milímetros quadrado, ele custa em média R$27 cada metro dele. Já um condutor de alumínio de equivalente a esse cara aqui, que seria o de 95 milímetros quadrados, ele custa 4 vezes menos isso aí, tá? Então, um cabo multiplex que tem 4 vias, ou seja, 3 fases e um neutro, ele custa R$35 o metro. Só que nós estamos falando aqui de um condutor multiplex, né, de 4 vias, tá? Ou seja, 4 vias desse cara aqui custa quase a mesma coisa de que uma única via aqui. Portanto, a gente costuma dizer que o cobre ele é 4 vezes mais caro do que o alumínio, né? E ainda nós estamos falando de um cara que tem 95 milímetros contra outro que só tem 70, né? Então isso faz com que ele se torne 4 vezes mais barato. Se a gente trouxer isso aqui para o universo aqui do nosso cálculo, tá? Você imagina que 500 metros de cobre a R$27 o metro, né? Vai dar cerca aí de, vamos ver quanto custa? 500 vezes 27. R$13.500 só de condutor, sem considerar aí os eletrodutos e outros acessórios, né? Só condutores, tá? Já se a gente comprar os mesmos 500 metros, 500 vezes 8,75 igual R$4.375, né? Portanto, é uma economia aí de 67%. Tá ok, pessoal? Olha só que interessante. Lembrando que esses condutores quadruplex, né, ou triplex, ou enfim, eles só podem ser utilizados via aérea. Esse é o inconveniente. Você não pode enterrar um condutor como esse devido às suas características construtivas, né? Você não pode colocar esse cara enterrado no chão, mesmo em eletroduto, né? A isolação dele não é para isso.
esses caras foram projetados para serem condutores aéreos, tá? São condutores que não suportam muita torção, né? Eles quebram com facilidade, enfim. Então não utilize eles em eletrodutos subterrâneos ou na parede. Então esses caras são aéreos. E aí nesse caso você vai ter que calcular também a questão dos portes, né? Então fica aí a tarefa para vocês, né? A gente diminuiu aí um orçamento de 13.500 para 4.375 sem ter nenhuma perda na capacidade de condução ou queda de tensão, tá, pessoal? Só que o detalhe é que os condutores de alumínio têm que ser via aérea, beleza? Então com isso a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje e até o nosso próximo bate-papo.